Muito bem, já estamos no ar, é isso mesmo? Perfeito. Bom, pessoal, muito boa tarde. Um prazer ter vocês aqui com a gente nesse webinar que foi demandado, né? Alguns dos nossos clientes, né, Robson, nos colocaram aí na parede e disseram: olha, a gente quer um webinar para falar dessa história de colaboração, para entender um pouquinho melhor como é que é essa questão de colaborar para reduzir rupturas. Que história é essa da ruptura ser o segundo maior varejista, né, do Brasil? Se fosse um varejista, ele venderia 60 milhões, representaria 60 milhões de faturamento por ano, né? Então, eu queria dar as boas-vindas aqui ao Robson Munhoz, da Neogrid, um grande parceiro e agora um grande amigo, né, Robson, conectados aí pelo tema da colaboração. E eu falei o número errado, né? Eu falei 60 milhões, nada, que 60 milhões, são 60 bi por ano, não é isso, Robson? 60 bi, é isso mesmo. Eu e a Cibele já nos tornamos aqui os melhores amigos no combate às rupturas, né? A gente que andava sozinhos por caminhos distintos, agora nos unimos. Quando ela me liga e fala, vamos fazer um webinar, um workshop, uma live sobre o tema de ruptura e sobre colaboração, eu na hora prontamente disse, lógico, essa é a minha praia, a minha luta, e estamos juntos aqui para falar um pouco sobre isso. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela preparação desse evento, né? Tenho certeza aí que a gente vai conversar e trocar ideias muito interessantes. Obrigada, Robson. Na verdade, a organização toda, eu tenho que agradecer a querida Mônica, né? A Mônica foi a grande organizadora de todo esse momento aí. Muito obrigada, Mônica, que está aqui com a gente, preparou tudo isso com muito carinho. Bom, no dia de hoje, pessoal, a gente vai dividir em duas fases. A primeira é aquela que eu fecho aqui o vidro para não ouvir o barulho do meu cachorro, que se animou com a live. Eu falei para ele que ele não ia poder participar de jeito nenhum, mas ele também é um ativista contra a ruptura. Bom, a gente vai dividir a live em três grandes momentos. O primeiro momento, o Robson vai trazer para a gente o último levantamento, o último estudo que a Neogrid lançou muito recentemente, que conta para a gente, que aborda, que traz, né, grandes insights, grandes informações a respeito dos estoques e da ruptura no Brasil. E a gente sabe que não só a indústria, mas não só o varejo, mas a indústria também tem se movimentado em busca de criar ações, de criar ferramentas, de aumentar a produtividade, de colaborar na indústria e varejo para garantir a redução das rupturas, para que a gente possa alavancar as vendas. É uma grande oportunidade aí de alavancagem de vendas e de alavancar a prosperidade para todo o ecossistema. Então, a primeira parte do nosso encontro, eu vou dar a palavra aí ao Robson, que mais ou menos por 20 a 25 minutos vai trazer para a gente todas as informações desse estudo. Na segunda parte, a gente vai aqui bater uma bola sobre as principais informações, sobre os principais insights desse estudo. Eu faço algumas perguntas para o Robson, ele faz algumas perguntas para mim, a gente vai fazer esse bate-bola. E a gente vai reservar os últimos cerca de 20 minutos, 15 minutos do nosso encontro para que vocês possam fazer perguntas. Então, fiquem à vontade, façam as anotações, anotem as dúvidas, e no finalzinho, aí, nos últimos 15 ou 20 minutos, a gente abre para todos os participantes para esclarecerem todas as dúvidas que surgirem ao longo do nosso encontro. Bora, então? Robson, o palco é seu. Muito bom, muito obrigado. De novo, obrigado pelo convite. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho de slides, né? Espero que vocês estejam vendo os slides. Sibeli, se você confirmar aí por mim, eu te agradeço. A partir de agora eu não vejo mais nada e nem ninguém, tá? Então, estão vendo minha tela bem? Estamos vendo, estamos vendo. Então, tá ótimo, que bom. Muito bem. A gente, todos os trimestres, né, a Neogrid faz um estudo através do seu ecossistema. Nós somos aí 6 empresas dentro do grupo Neogrid e nós trazemos diversos pontos de vista a respeito do mesmo tema, que é o tema de disponibilidade de mercadorias em gôndola, comportamento do consumidor, para onde vai o estoque e como tudo isso nos afeta, né? Afeta as nossas vidas e das nossas empresas no dia a dia.
Então, o que eu vim compartilhar aqui com vocês nesses poucos slides é um pouco do que a gente tem vivido aí no dia a dia. Tá? E, para começar esse bate-papo, eu gosto da provocação. O que acontece quando o consumidor ele não encontra o produto na loja, né? E aí pode ser o consumidor ou pode ser o shopper, pode ser alguém que está decidindo a compra, mas não necessariamente ele vai consumir o produto, né? Pode ser uma mãe, uma dona de casa que está comprando ali um snack, um salgadinho, que é o filho que vai consumir. Mas o que acontece quando o shopper ou o consumidor não encontra o produto que deseja na loja? 40% dessas buscas, dessas pessoas, elas não compram. Elas desistem da compra. Ou compram em outra loja. Ou seja, elas são fiéis, né? De repente, àquela marca, e elas até saem e abandonam aquele estabelecimento. Então, se você que está nos assistindo é um supermercadista, quando você não tem o produto à disposição do consumidor, do shopper, ele abandona a sua loja e vai procurar em outro lugar. E 43% dos consumidores ou dos shoppers compram outra marca, até passam ou se dão ao direito de experimentar outro produto com a mesma função, né? Então, se é ali uma manteiga e ele gostava de uma determinada marca, ele vai provar de outra marca. Eu costumo brincar, né? Eu tive a experiência em casa com as minhas filhas, elas consomem um determinado pão de forma, e é incrível como criança tem um paladar apurado. Elas são mais expertises do que enólogos, né, quando se trata de alimentos. Então, eu compro uma determinada marca de pão de forma sempre, e ok, café da manhã ali antes de ir para a escola, elas comem 1 ou 2 fatias de pão de forma e vamos para a escola. Um belo dia, na noite anterior, eu passei num supermercado para comprar um pão de forma que habitualmente eu compro, não tinha. E comprei um pão de forma qualquer, afinal de contas, elas são crianças, né? Um pão de forma muito parecido, eu vou pôr ali na torradeira e vai passar. E, para minha surpresa, naquela manhã, a minha filha disse: pai, esse pão de forma não é gostoso igual o outro. Eu não tinha mostrado a embalagem, não tinha mostrado nada, mas aquele paladar, um paladar tão apurado, estou vendo se elas fazem teste para ser especialistas em café, em vinho, para eu ganhar algum trocado com elas. Elas me surpreenderam e disseram: não é o mesmo pão de forma. Eu tenho 2 filhas, a outra disse: gostei mais desse. O que aconteceu? Uma filha ali fez com que eu trocasse. Hoje eu compro 2 marcas de pão de forma diferentes e a marca anterior perdeu uma consumidora mirim, né, perdeu o cliente. Então, indústrias ao redor do mundo investem milhões em marketing para atrair consumidor, para atrair experimentação, mas o jogo é ganho na loja. Se o produto não está lá, 43% vão comprar outra marca. E comprando outra marca e gostando, vão abandonar a marca anterior. Então, olha a responsabilidade, né, que a ruptura traz, a importância que ela traz para os nossos negócios. A gente montou um panorama, é um panorama que está aberto, qualquer um de vocês que estiver assistindo, se clicar em neogrid.com, tem a aba Panorama de Mercado de Bens de Consumo, é uma publicação trimestral, com todas essas empresas aqui embaixo, são empresas do grupo Neogrid, com exceção da Stiling, que é a assessoria que escreve esse material junto com a gente, mas tem um panorama completo e robusto, que eu trouxe aqui um pequeno recorte para que em 20 minutos a gente comece a aquecer esse nosso bate-papo. E não dá para dizer, o tema principal, né, que a Cibele nos trouxe, eu não tinha essa visão, agradeço a Cibele, quando ela me ligou e falou que a Ruptura é um dos maiores varejistas do Brasil, eu quase caí para trás, e nessa minha longa jornada, eu nunca tinha parado para pensar, né? 10% de Ruptura em cima de 600 bilhões é um dos maiores varejos do país, é um negócio de 60 bi por ano, que impressionante, né? E como que a gente mede essa ruptura? Que ela começa aqui na minha esquerda em 10,8 em outubro de 21, ela cresce aqui no final do ano de 21, ela baixa, né, durante ali o primeiro, segundo trimestre deste ano, ela volta a crescer em maio, tem um pico em agosto, e no mês de outubro, ainda não tem os dados fechados aqui de novembro, mas daqui a alguns dias ele já estará na mão, a gente tem uma ruptura de 10,7.
Isso significa que a cada 100 itens que o consumidor vai comprar, 10 ele não encontra. É muita coisa. Parece pouco, mas é muito. É o que a Cibele acabou de dizer, 60 bilhões deixados para trás. Isso acontece quando a gente abre em todas as categorias do varejo, tá? Esse estudo, como eu disse, ele é amplo, aqui é só um recorte, aqui são 3 torres, da esquerda para a direita, a esquerda aqui é o nosso momento atual, terceiro trimestre, tá? Mais recente, a torre do meio, o segundo e o primeiro. Então, olha que interessante, os 10 maiores rupturas por categoria no último trimestre. Perecíveis, 23% de ruptura. E quando a gente diz 10%, é a média pegando 50, 60 mil SKUs, e aqui nós estamos lendo atacado, varejo, varejo de vizinhança, super, hiper, todos os modelos no geral. Mas quando a gente desce por categoria, perecível, 23 pontos percentuais de ruptura. Ou seja, se eu tiver ali 100 itens para comprar de perecíveis, 23 deles não serão encontrados. Tá? Já foi maior, 23,4, mas 23,2 é altíssimo. Leite condensado ganhou a segunda posição, mas no trimestre passado foi leite propriamente dito. Pastagens, custo de produção de leite aumentou muito o preço, e os leites aí, para quem consome esse produto, né? O consumidor foi pego de surpresa e viu um aumento de preço e uma falta de produto. Leite caiu para a terceira posição, está sendo normalizado. Higiene PET, leite em pó, creme de leite, a manteiga, aqui tem um errinho de português no texto, iogurte, suco e ovos. Né? Então, uma lista aqui, dando um zoom para mostrar que 10% é a média, mas nós temos produtos ou categorias com 20%. E, obviamente, temos produtos com 0, né? Por isso dá uma média aí de 20%. E olha que interessante quando a gente vai olhar a evolução de ticket médio e média de itens comprados, né? Nesse gráfico aqui da direita, a gente tem um recorte de primeiro, segundo e terceiro trimestre, a cesta de compras do consumidor, e a gente lê um pouco mais de 60 milhões de cupons fiscais no ano. Essa aqui é uma das nossas empresas que a gente investiu, que faz a leitura do cupom fiscal, tá? Então, qualquer um que queira conhecer essa plataforma, ela é uma plataforma gratuita, você pode baixar na sua Apple Store ou no seu Google Play aí, chama Pingo, P-I-N-N-G-O. Quando você baixa o Pingo, ele lê o seu raio de presença onde você está e ele te dá o preço de centenas de produtos. Então, você vai procurar lá leite. Ele diz todos os supermercados da região e qual é o preço do litro do leite que você está procurando. E você pode colaborar escaneando o seu cupom fiscal. A gente faz isso por você, temos os dados de 60 milhões de cupons por ano, e o que esses cupons nos mostram? Mostram que a cesta, que já foi de R$ 83,00 e continha 13,36 SKUs em média, caiu no segundo semestre para 12, mas aumentou um pouquinho o preço, e agora nós estamos no preço mais alto da leitura, né, do período, com R$ 89,78 de custo médio de ticket, né, ticket médio, e a presença de itens é menor do que no primeiro tri. O que a gente vê, então? A gente vê que o preço do ticket médio, né, o valor do ticket médio aumentou e a quantidade de itens diminuiu. Ou seja, o consumidor brasileiro está levando menos e pagando mais. Quando a gente dá um recorte no terceiro tri, a gente percebe, né, que esse fenômeno em setembro aqui foi onde teve um pouco de queda, a gente viu um pouco de deflação no mercado, né, mas o consumidor também levou ligeiramente aí, um pouco menos de item, 8% em itens. Tá? Então, isso aqui é um recorte bem interessante, o material completo está lá no site, vão poder ler e ter muito mais profundidade nessas coisas. Quando a gente olha o comportamento por canais, a gente vê que o ticket médio e a média de itens no atacarejo, que é essa primeira barra azul, o ticket médio é alto. Lembra que eu mostrei um ticket médio de 80, aqui eu estou mostrando um de 190. Lá eu mostrei o ticket médio do Brasil todo.
aqui eu estou fazendo um recorte por tipo de varejo. O atacarejo é ainda, né, o setor que mais cresce. Ele cresce em número de ticket, em valor de ticket, desculpa, e cresce em média de itens. Então, é onde o consumidor com menos dinheiro no bolso, quando tem uma ajuda do governo, é para onde ele corre para fazer as suas compras, né? Quando eu faço um recorte do supermercado e do hipermercado, a gente vê que o ticket aumentou um pouquinho, mas menos do que aumentou no canal atacarejo, e a quantidade de itens diminuiu. Ou seja, o super e o hiper ficaram mais caros. Você paga mais e leva um pouquinho menos de itens. E quando eu vou para o pequeno autosserviço ou varejo de vizinhança, eu também tenho um crescente em preço aqui, em valor de ticket médio, né? E também tenho uma diminuição de itens comprados. Então, o atacarejo está se mostrando, né? Além de uma presença grande no Brasil, 65% dos lares brasileiros são atendidos por esse tipo de serviço, pelo atacarejo, e também o consumidor, em tempos de inflação, vai procurar comprar melhor, comprar de forma mais econômica. Aqui um zoom, quando a gente olha as categorias, né? As categorias, elas mostram aí cada, né, das principais categorias do que está acontecendo. Como a Cibele convidou aí pessoal da Mondelez, né, para a live aqui. Aqui tem um recorte de snacks, salgadinhos, biscoitos, né? Obviamente, uma parte ali de chocolates entra aqui. Então, aqui a gente vê a incidência, né, no Fast Mover Consumer Goods, que é o CPG, propriamente dito alimentar. Então, como é que está cada um desses itens? Por exemplo, quando eu faço o recorte de biscoito aqui, ó, a gente teve 22% de incidência de biscoito nos cupons fiscais dos consumidores. Isso aumentou 1,3 pontos percentuais quando eu olho o terceiro trimestre de 21 com o terceiro trimestre de agora. Mas lá embaixo eu tenho frutas. A fruta teve menor incidência, apareceu menos vezes nos cupons fiscais vivos. Quando a gente anda um pouquinho para a direita, eu tenho a média de itens. Olha que interessante, biscoito, eu tenho quase 4 SKUs de biscoito dentro dos cupons fiscais dos consumidores ou shoppers que compram biscoitos. E teve um acréscimo do terceiro TRI de 21 para 22, de 8,5%. Então, os consumidores estão levando mais biscoitos. Na outra ponta, ou num índice que chama atenção, verduras. Olha como verdura é um negócio que caiu muito de incidência de um trimestre para o outro. A verdura ficou mais cara e ela começa a sair um pouco do ticket do consumidor. Ah, mas tem a ver só com preço, Robson? Lógico que não. Tem a ver com hábitos de uma população que passa a voltar a trabalhar nos escritórios. Quem anda pelas grandes cidades já vê trânsito, né? Então, a população ela está voltando a comer fora do lar. Então, antes você tinha aqui uma série de categorias que eram impactadas pelo consumo no lar, e agora outras são impactadas pelo consumo fora do lar, né? Então, o refrigerante sofre uma mudança, o leite sofre uma mudança, né? Muita gente que vai trabalhar, muitas vezes toma café da manhã fora da sua casa, toma numa padaria, toma em algum lugar, e não no lar. Então, isso aqui também tem movimentos e leituras que podem ser lidos lá com detalhes, não é o tema aqui, mas que mostra uma população que vai se movimentando. Quando a gente vai para o ticket médio, nos chama a atenção, né? Verduras, o ticket médio contendo verduras caiu, e o ticket médio contendo biscoitos cresceu. Ou seja, aqui tem, obviamente, um aumento pela média de itens da coluna anterior, mas também tem um aumento de preço. O biscoito, ele se tornou um produto mais valioso, né? Não posso falar mais caro aqui, mas mais valioso agora o biscoito, né? E cada um desses tickets aqui, ele é medido de acordo com a apresentação dele. Então, por exemplo, vocês vão ver ovos aqui, poxa, 65 centavos é a unidade do ovo, né? O biscoito aqui vai estar em quilos, porque cada indústria vende numa gramatura, né? Então, o quilo, o preço médio do biscoito, olha que interessante,
do terceiro trimestre do ano passado para esse terceiro trimestre, o biscoito aumentou 32,4% o quilo. Né? Então, todos, basicamente, com exceção de snacks e salgadinhos, né, cresceram em valor. E o salgadinho aqui mostra também, né, uma queda de preço, sugere um aumento de consumo. Provavelmente, né, a gente vê que aumentou a presença de snacks, a média de itens cresceu 24%, e a gente descobriu que na pandemia, ou, desculpa, pós-pandemia, mas ainda com muita inflação, a proteína aumentou muito o preço, então muitas famílias usaram os snacks como mistura. Então, as populações mais carentes, né, começaram a misturar com o arroz e feijão ali um snack como mistura, porque é um produto de maior possibilidade de compra. Algumas curiosidades que a gente vai vendo, né, ao longo dessa nossa jornada. Aqui um pouco das categorias com mais vendas, né? Cerveja sempre aparece em primeiro. Aqui está em unidade, então aqui a gente mistura um pouco long neck com garrafa de 600 ml ou com lata de 269, né? A mesma foto, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Cerveja teve uma queda de consumo, perecíveis teve uma queda de consumo, refrigerante caiu o consumo, bazar caiu o consumo, biscoito não caiu. Biscoito basicamente andou de lado, consumo, leite cai. Aqui vocês vão poder ver abertos, como doce bomboniere, cresceu também um pouco aqui, mas a maioria cai. Ela cai porque aqui é quantidade. Então, o consumidor está levando menos produtos para casa, muito conhecido por vocês, né? Preço mais alto, obviamente, o poder de compra fica menor, tá? E aí a gente viu, para ir já finalizando, para a gente bater um papo aqui e eu ficar dentro dos 20 minutinhos, a gente viu um ano que os estoques dos supermercados atingiram menor volume, desde 2020, e no outro momento, né, os estoques dos supermercados aumentaram. O que a gente pôde perceber, então, é que varejo e indústria, no final do dia, para ganhar esse jogo, vem a palavra que a Cibele, quase que a senha aqui do Wi-Fi de casa, me trouxe, que é colaboração. Então, para ganhar esse jogo, né, de um mundo onde o consumidor, ele com menos dinheiro no bolso, ele vai para um atacado, quando tem incentivo do governo, ele vai comprar comida, alimento é o item de necessidade de sobrevivência dele. Mas não adianta só isso se eu não tiver o produto certo, na hora certa, no local certo, e se eu não tiver colaboração entre o varejo e a indústria. O varejo, ele segura muito a questão de aumento de preços. E se a indústria não for colaborativa e o varejo não for colaborativo, haverá um perde-perde. Os dois vão perder. Então, como é que a gente baixa essa ruptura? Como é que tanto o varejo e a indústria ganham dinheiro com isso? Através da colaboração. A gente tem muitos varejos, mas não todos, que colaboram compartilhando seus estoques e suas vendas. Empresas, indústrias, empresas varejistas que fazem isso têm melhor disponibilidade em loja, buscam melhor performance de venda, né, através desses dados de sellout. A indústria consegue rever mix para ser mais efetivo, onde não vende produto, ela tira de bundle. Ela consegue identificar rapidamente as causas da ruptura e itens sem venda. Se o varejo joga o jogo escondido, a indústria não consegue saber, porque muitas vezes a indústria entrega seus produtos num centro de distribuição e não sabe para onde o varejo, então, destinou esse produto, né? Só para vocês terem uma ideia, quem trabalha de forma colaborativa tem 30% menos no indicador de itens sem venda. 30% menos. Só é possível se vocês trabalharem de forma colaborativa. De forma colaborativa, indústria e varejo conseguem fazer uma melhor execução de loja, priorizar a loja com dificuldade de itens sem venda, conseguem monitorar a rota de promotor, conseguem pesquisar preço da concorrência, conseguem melhorar o OSA, né, que é um Shelf Availability, que é a disponibilidade de produto em gôndola. Então, varejo que joga no escuro, que não colabora passando dado, a indústria não enxerga. E muitas vezes a indústria destina verbas para varejos que são colaborativos. Então, de novo,
sem a colaboração não há redução de ruptura. Eu gostei muito quando a Cibele me ligou e falou, vamos falar sobre colaboração, a ferramenta, né, que ajuda a reduzir ruptura destes 60 bilhões. Eu falei, eu só acredito através da colaboração. Então, melhor execução em loja, né? Quem tem aí colaboração no sangue, reduz, né? O índice de ruptura é, no mínimo, 10% menor do que o mercado. Tem ganho de 6% mais na sua efetividade de visitas, porque o promotor, o gerente de vendas, ele consegue saber que ponto de venda que ele vai visitar, ele recebeu de forma eletrônica, qual ponto de venda precisa de ajuda, né? Ele não fica brincando de batalha naval. E, normalmente, né, tem ou disponibiliza uma cobertura muito maior de lojas que precisam de ajuda, aumento de 90%. Gente, era isso, tá? Nós vamos para o bate-papo aí, mas meus contatos apareceram aqui, eu achei que esse slide não existia, mas já que ele está aí, eu não vou tirar ele, tem meu celular, mas tem o chat aqui, era um pouco disso que a gente trouxe para aquecer. Muito Cibele, bom. é com você. Muito bom, Robson, excelente. Que bom que você já compartilhou aí os contatos. Como é que fala? Foi providencial, viu? Que bom. Muito bom. Olha só, Robson, eu anotei várias coisas aqui, mas eu queria ressaltar um case que eu vivi pessoalmente na época que eu fui diretora comercial no Walmart. Nós tínhamos um fornecedor que tinha uma representatividade acima de 50% de uma das categorias, um grande fornecedor nacional, e a gente estava com um índice de um nível de serviço, né, um fill rate, em mais ou menos 65%, né? E 65%, caramba, olha o tamanho da oportunidade que nós tínhamos de vendas só subindo esse nível de ruptura que nós tínhamos na loja. E aí, o que a gente fez, né, para conseguir atuar? Todos os anos nós fazíamos o famoso JBP, né, que normalmente é construído, a gente fala que é colaborativo, mas o que acontece em geral é que a indústria monta um escopo, apresenta para o varejista uma proposta de JBP, nós, como varejistas, avaliamos, fazemos os ajustes, propomos um ajuste ou outro e pronto, está feito o JBP. Isso não é colaborar, isso é uma negociação tradicional e não uma colaboração. Por isso que a gente vem implementando no mercado fortemente o conceito de JVC, que é Joint Value Creation, que é criar valor em conjunto. E eu vivenciei um Joint Value Creation na época com esse fornecedor. Então, o fornecedor chegou, fez a apresentação do JBP e a gente fez um desafio para ele, que era: vamos esquecer tudo que está nesse papel. E agora vamos co-construir, vamos co-criar. Então, na próxima reunião, a gente vai ter uma reunião de 3 horas, porque é uma reunião de trabalho. Nós vamos trazer para essa reunião nosso time de supply, nosso time de reabastecimento, nosso time de pricing e o nosso time comercial para a gente poder negociar com o seu time de supply, com o seu time de customer service, com o seu time comercial e com o seu time de pricing. Porque aí a gente coloca as pessoas falando a mesma linguagem. E depois de 3 horas, a gente conseguiu chegar a um objetivo em comum. O time de supply conseguiu, juntos, colaborando, propor uma solução, descobriram issues muito simples de serem resolvidos. 30 dias depois, a gente tinha um fill rate acima de 75%. 60 dias depois, o fill rate bateu 85%. E isso tem um impacto direto na ruptura. Então, a gente costuma dizer que, eu já sou colaborativo. Não. Gente, o mindset de colaboração é um mindset que precisa ser construído. É um mindset de crescimento constante, de evolução constante, e a gente tem sempre uma vontade muito grande de trazer uma proposta pronta, porque é mais rápido, né? E tem aquele velho ditado que diz que sozinho eu chego rápido, mas junto a gente chega melhor. Então, essa co-construção é fundamental, a gente investe um pouco mais de tempo no primeiro momento, mas depois, no longo prazo, isso se torna muito mais consistente. Foi um fornecedor que a gente conseguiu co-criar durante o ano inteiro, colaborar o ano inteiro, os resultados para ambos foi muito positivo ao final do ano. E não só com esse fornecedor, mas com vários outros. E aí algumas pessoas me perguntam assim, mas espera, o varejo está preparado
para colaborar? Será que o varejo está preparado para colaborar? E aí eu trago a pesquisa da Ana Fiorati, né, da Advantage, que traz para a gente que a colaboração, na última pesquisa, ela foi subindo, né, no ranking ao longo dos anos, e hoje já é o quarto fator mais importante para o varejista, que é justamente colaborar. Mas para colaborar, tanto varejo quanto indústria precisam sentir que tem confiança, né? E aí, Robson, você traz dados muito interessantes, porque quando a gente fala que a ruptura está na casa aí dos 10%, e que em perecíveis, por exemplo, vai a 23%, essa é a ruptura identificada, né? Que significa estoque zero. Mas quando a gente vai para o varejo, eu tive a oportunidade de fazer uma auditoria pessoalmente, junto com o meu time, a gente foi para algumas lojas com uma lista de 100 itens de uma das categorias, e a gente foi lá na mão, item por item, qual era o estoque físico que estava na loja. E aquilo que não estava na loja, o que estava guardado no depósito da loja que não tinham vindo para a área de vendas? E atenção, área de perecíveis, alguns itens, inclusive, manipulados. E aí a gente descobriu o seguinte, dos 100 itens, na média, 10% era ruptura estoque zero. Os outros 10% eram itens que não estavam na área de vendas, mas estavam no depósito. E os outros 10% era estoque virtual. No sistema dizia que tinha estoque, mas na verdade não tinha estoque, porque em algum momento, algum ajuste que foi feito na loja, algum erro de entrada de nota fiscal, algum erro no recebimento de mercadoria, a gente tinha que fazer todo o rastreamento para descobrir onde tinha sido o erro do processo para poder corrigir. Então, a gente não tinha 10%, a gente tinha 30% de ruptura no total, porque estava na loja, mas não estava aos olhos do consumidor. E quando a gente vai para categorias que não são perecíveis, é pior ainda, por quê? Porque às vezes o produtor está no CD ou não está no local certo na área de vendas, né? Está num local diferente daquilo que é recomendado para o shopper conseguir encontrar o produto na hora de comprar. Então, isso também é ruptura. Se a gente pudesse atuar no básico, né? Porque a gente fala o varejo é fazer o básico, né? Se a gente conseguir fazer o básico bem feito, olha a possibilidade que nós temos, né, de alavancar vendas e alavancar margem vendendo as categorias certas. Então, achei muito interessante quando você traz a questão da ruptura nos perecíveis, 23%, e perecíveis em supermercado é gerador de tráfego, né? Então, se o cliente né, é gerador de tráfego, é gerador de frequência, porque o cliente volta mais de uma vez. E o que a gente quer como varejista é que o cliente venha várias vezes na nossa loja e nós, como indústria, podemos aproveitar essa oportunidade do cliente estar dentro da loja. Então, bastante interessante. Você também trouxe, Robson, a questão da Horus. Eu sou fã da Horus. Eu tenho o aplicativo da Pingo no meu celular e estou sempre ligando para a Maria Luísa pedindo ajuda quando eu preciso entender alguma categoria, algum comportamento de categoria, porque o sistema é incrível e ele captura de forma muito imediata. Então, se eu quero saber o que está acontecendo agora no mercado, vocês têm essas informações real time. Então, vou aproveitar aqui para endossar, quem ainda não trabalha com a Horus, por favor, vale muito a pena, é realmente uma ferramenta muito completa. Agora, Robson, conta uma coisa para a gente. Você tem visto, né, a gente viu no estudo que o maior ticket médio é da Atacarejo, né, com R$ 192,76, e com o dobro de itens dentro na lista, presente em 65% dos lares. O último estudo que eu vi mostrava que o Atacarejo já está presente em mais lares do que os outros formatos, só perde para a farmácia, que está presente em 95% dos lares. Como é que vocês têm visto aí esse avanço do atacarejo, e o que você tem visto da parte da indústria e da parte dos varejistas, né, se movimentando em função desse alto crescimento do atacarejo nos lares e em resultado? A gente percebe, e não só certamente quem está nos assistindo, nos ouvindo aí também, muitos supermercados também criaram a linha atacado. Então, você passa por todo esse Brasil e você vê lá uma bandeira atacado. Você vai ver, ele é de uma rede famosa, né? É muito interessante isso. Eu vejo que os nossos clientes, parceiros, supermercadistas, o arquivo que a gente recebe deles já vem lá, divisão atacado. Então, atacado virou um negócio que o Brasil está fazendo super bem, né? Os grandes e famosos atacadistas abrindo lojas continuam, e os varejos regionais
se eu não me engano, na sua maioria, já tem pelo menos uma unidade de atacarejo, uma unidade de atacado, né, que tem ali uma experiência diferente do supermercado, mas é um projeto que continua crescendo, expandindo. Então, a gente tem visto isso com olhos bem atentos e sem data para acabar, né? Todo mundo quer ter um atacado para chamar de seu e capturar esse movimento de crescimento. E a indústria, ela também começa a perceber que o supermercado, dentro da distribuição numérica de vendas dela, se torna um player muito importante. Então, eu já estive, né, recentemente em grandes empresas que me disseram que marcas interessantes de varejo que nós conhecemos, né, são importantes, continuam sendo, mas o atacado se tornou mais importante. O atacado é onde está o volume, né? Então, a indústria que lá num passado que a gente já esqueceu, não olhava o atacado como o patinho feio, esse é o cara que ganhou posição. 65%, segundo a Abras, inclusive, não é nenhum estudo nosso aqui, a gente só leu essa notícia e repassou, mas 65% hoje é a cobertura do atacado, né? Então, tanto indústria quanto varejo já estão olhando o atacado como um baita negócio, já é uma divisão, um setor muito importante para a indústria olhar, é um key account interessante. E, por outro, né, e o terceiro pilar dessa história toda, talvez o mais importante, é o consumidor. O consumidor, ele adotou, né, a compra, principalmente quando a gente tem épocas de inflação e aumento de preço, vividas no mundo todo, aliás, o consumidor também percebeu que a compra lá é mais interessante, é mais econômica. Não tem, talvez, aquele mix todo, mas atende a função, né? Atende a função final. Então, o consumidor também tem ido ao atacado. Em tempos de inflação, o consumidor visita mais pontos de venda, tanto diferentes quanto mais vezes, né? Ele vai procurar preço. Então, ele vai numa farmácia, ele vai no hortifruti, ele vai no atacado, ele vai no super, ele vai no hiper, ele vai em todos os modelos, mas no final quem está levando essa conta aí, por fim, é o atacado. E o atacado também é um player que percebeu o serviço, né? Então, a gente vê o atacado fazendo e-commerce. Então, hoje, o consumidor, além de poder comprar melhor, ele compra da casa dele, ou ele compra do escritório com um computador igual que a gente está usando aqui agora, ou um smartphone, e ele fala, vou passar para pegar depois. Ele compra no escritório, compra na casa e faz um click e collect. Ele vai lá e coleta o produto ou pede para entregar em casa. Então, poxa, que maravilha, né? Que mundo omnicanal que a gente está vivendo e que delícia, né? Viver num mundo em transformação que a gente está vendo aí. Então, acho que esse é um pouco do cenário visto por três ângulos, né? Tanto o empresário, dono do supermercado que tem atacado, a indústria dando muita atenção e o consumidor prestigiando a compra nesse canal. E aí a gente tem um grande risco, né, Robson, que a gente tem visto também como movimento do mercado. Então, o super que está acostumado com uma estrutura de custos, né, que promove serviço para o cliente. Então, eu tenho um açougue que é manipulado, não é autosserviço. Eu tenho uma padaria, eu tenho um hortifruti com uma qualidade, né, superior à que era do atacado. E aí, quando a gente vai quando o supermercado decide montar um atacado, muitas vezes ele vai com uma estrutura de custos não igual, mas talvez um pouco mais semelhante, e não consegue, até porque existe uma expectativa de entrega de serviço, e não consegue reduzir os custos à mesma medida do que os atacados que nasceram atacado, né? Não foram supermercados que depois se moveram para o formato atacado. Então, é muito importante que as redes de super que estão abrindo atacado tenham atenção para a questão do custo, porque senão vão competir, mas vai ser uma competição desleal. Ao mesmo tempo, é importante que a indústria garanta políticas de pricing muito bem definidas para poder regular essa precificação. E a gente também vê o atacarejo
se movendo para prestar serviços que antes não estavam no seu escopo, como o açougue autosserviço, a gente vê uma melhoria na qualidade do hortifruti, e tudo isso traz custos que outrora não existiam. Então, a gente precisa ficar muito atento a esses movimentos e como é que o consumidor vai reagir. Até porque a expectativa que o consumidor tem quando ele entra no supermercado é de serviço. Mas a expectativa que ele tem quando entra no atacarejo é exclusivamente de preço. Então, como é que vai ser essa balança ao longo da jornada aí desse canal, para que ele não se perca no meio do caminho e que a gente não veja aí proprietários tendo prejuízos. E acho que a indústria tem um papel fundamental nessa curadoria, né, nessa recomendação, nesse apoio aos varejistas que estão indo pela primeira vez abrir o atacarejo, e a indústria tem um papel fundamental de orientá-los sobre o modelo, sobre o sortimento, porque já vivenciaram isso, já tem isso dentro do portfólio, já sabem quais são os itens mais aderentes, qual é o price point mais adequado para a gente gerar tráfego, mas sem perder margem de forma desnecessária, né? É muito interessante como existe um grande gap na maneira de se fazer análise, e aí eu que tenho passado, né, a XL que tem aí no mercado grandes clientes de bens de consumo, grandes varejistas, mas também médios e pequenos, a gente tem visto que em todas as áreas existe uma dificuldade muito grande de se identificar exatamente qual é a alavanca que está gerando a ruptura ou que está gerando a queda de vendas, né? Então, a gente olha lá, caiu a venda, imediatamente vamos fazer uma promoção, vamos fazer uma ação. E quando daqui a pouco o que você precisaria fazer é chamar a indústria para colaborar e reduzir o nível de ruptura, e a tua venda já atinge um outro patamar. Deveria reduzir, talvez, o nível promocional, porque existem ações promocionais que não estão gerando tráfego, não estão gerando venda, então não tem necessidade de ter. Então, existe uma dificuldade muito grande ainda de se identificar exatamente quais são as causas da queda de vendas ou da queda de volume, porque você mostrou na pesquisa que a gente aumenta, mas a gente aumenta por inflação, e não porque eu estou vendendo mais itens, com exceção do atacarejo, que tem um crescimento aí até relativamente interessante em termos de número de itens dentro do cupom. Mas os outros não, os outros aumentam o ticket médio, mas não é por mais itens, ou seja, é por um processo inflacionário. A gente poderia dizer, não, é porque está saindo do produto mais barato para o mais caro, mas a gente sabe que não é verdade, não é a realidade do Brasil nesse momento. E para fechar, para a gente poder abrir aí para os nossos participantes poderem fazer perguntas, você trouxe por último que a colaboração gera um impacto de 30% a mais de resultados. Eu achei muito interessante, porque, pronto, eu tive a oportunidade de vivenciar isso, né? Eu já estou nesse mercado há cerca de 27 anos negociando, seja do lado da indústria, seja do lado do varejo, e a gente conseguiu viver na pele a importância da colaboração e os resultados que a colaboração tem. E eu fiquei muito contente de você trazer um número sólido de que quando a gente colabora, a gente consegue impactar, aumentar em cerca de 30% a redução em termos de ruptura, aliás, em termos gerais, 10% menos ruptura, 6% mais de fidelização e 90% mais de cobertura de loja. Robson, muito obrigada por compartilhar essas informações aí conosco. Vamos abrir então, olha pessoal, aqui no Zoom a gente tem uma mãozinha, ó, eu vou levantar a minha aqui, ó, tá vendo? Então quem quiser abrir para fazer perguntas, é só levantar a mãozinha aqui que a gente passa a palavra para vocês, tá? Eu já vou ler aqui uma pergunta que nós temos do Gustavo Silva aqui no chat, ou então, fiquem à vontade, vocês podem escrever aqui no chat. A desconfiança do varejista em compartilhar dados, colaborar se deve a quê? Como mudar esta visão ou paradigma, se concorda que é o caso? Gustavo, eu vou começar, Robson, e eu passo para você para ver qual que é a tua percepção, pode ser? Tá ótimo, claro. Os varejistas que eu tive a oportunidade de atender, ou eu mesma como varejista, e observando o meu time, né, qual era a limitação ou as preocupações em termos de colaborar, tem muito a ver com a forma como a indústria vai utilizar essa informação.
Se a primeira vez que o varejista compartilha um pouquinho mais de informação, a indústria usa essa informação de forma legítima, mostra que realmente quer colaborar, o varejista se sente mais à vontade para compartilhar cada vez mais informação. A questão é que muitas vezes, e eu vivenciei isso pessoalmente, de compartilhar informação, e quando essa informação retornava, ela retornava única e exclusivamente para reduzir propostas negociais. Impactavam em menos margem, impactavam numa força negocial por parte da indústria que era desproporcional à colaboração que nós queríamos gerar com o compartilhamento de informações. Então, a confiança, ela requer uma construção, e a gente tem que aproveitar esse momento, que o varejo está se abrindo um pouco mais para a colaboração. Que uma outra coisa que acontecia muito com a gente, e que também gerava uma desconfiança por parte da forma como a indústria iria utilizar as informações, é que às vezes para uma mesma categoria a gente recebia 2, 3 fornecedores no mesmo dia, e todos eles eram líderes de mercado. Caramba, mas como é que todo mundo é líder de mercado? Porque a forma como apresentava a informação, ela vinha enviesada por uma área, por uma região, ou de uma forma que naquela leitura, aquela indústria era líder de mercado. Daqui a pouco a gente ia sentar com a próxima indústria, ela também era líder de mercado na mesma categoria. Então, o que a gente fazia era voltar para dentro de casa, ligar para a Neogrid, ligar para a Nielsen, ligar para as empresas que nos forneciam informação, para poder ter uma informação mais acurada e sem nenhum viés. Então, a confiança é uma construção. E da mesma forma, o contrário, se o varejista utiliza a informação que a indústria forneceu de forma não colaborativa, a indústria vai se sentir acuada em compartilhar informação. Tá? O que você acha, Robson? Olha, você virou expert nesse negócio. É exatamente isso. A pergunta do Gustavo aqui, eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou deixar a Cibele responder, né? Porque qual é a visão dela? Mas é isso. Você falou do Joint Value Creation, né? O Joint, né? Ele tem que ter uma confiança, né? Eu vou trazer alguém que eu confio que vai fazer. A gente vê supermercado, varejo, né? Não supermercado apenas, o varejo como um todo, guardando a informação porque ele desconfia. É lógico que a gente volta um tempo e a gente vem de um país que a gente tinha aí sonegação, né? Então, existia muita sonegação no país e hoje a gente vê que esse negócio vem ganhando menos adeptos, né? E as empresas estão se formalizando, o fisco avançou muito, hoje Cefaz e tudo que é necessário. É muito difícil sonegar no Brasil. Não é impossível, mas é muito difícil. A gente vem de uma cultura que eu não passo a informação. Mas quando você pega no cerne eu não passo a informação, a palavra que determina o não fazer é a desconfiança, e você foi muito feliz nela, né? Eu desconfio que o parceiro vai, se eu sonegasse, ele poderia me fazer uma denúncia, então ele desconfia, isso passa, agora ele desconfia que aquela indústria que está pedindo o dado não vai fazer direito e vai, obviamente, usar o próximo elo para tacar mais produto lá na loja, ele vai querer empurrar mais, né? Você foi o Walmart. O Walmart, para mim, é uma referência, né? Ele foi a referência através do Retail Link nos Estados Unidos e no Brasil, onde ele é completamente aberto. Ele é talvez o varejo mais colaborativo que eu conheço no mundo. Todo fornecedor pode ter direito a acessar o Retail Link e conhecer o quanto vende por metro quadrado, que produto vende com o quê, qual é o estoque, qual é o preço, se teve promoção, markup. Que coisa impressionante que é aquilo, né? Então, muitos varejos adotaram, né? Ainda bem que hoje no Brasil a maior parte colabora, né? A gente tem os varejos alimentares são colaborativos, sim, né? Muitas vezes a gente não tem a cultura, acho que a Cibele foi muito feliz nesse caso, né? De amadurecer essa relação, e o JBP cai, né? Tem menos crédito do que o JVC,
faz muito sentido todas essas colocações, né? Mas confiança ou desconfiança é o nome do jogo. O que a gente ainda vê no Brasil, quem ainda não é colaborativo, por incrível que pareça, é o atacarejo. O atacarejo, ele é um setor dentro do varejo que ele colabora menos. Ele não passa informação de estoque, ele não passa informação de venda. É sempre muito difícil a indústria conquistar ou conseguir isso. A maioria absoluta não tem isso, né? Então, o atacado, ele opera ainda para a indústria no escuro, mas eu fico pensando quanto ele ganharia mais de dinheiro. Muitas vezes ele fala assim, eu não vou compartilhar porque eu compro mercadorias fazendo ali comparação de preço. Mas, poxa, a gente sabe que tem fornecedores que têm produtos únicos, né? Você tem produtos na indústria que eles são únicos. O atacado tem que ter aquele produto. Então, não é qualquer marca, né? Ele não é uma commodity. Então, quando os produtos não são commodities e o fornecedor é um fornecedor de marcas importantes, ele deveria fazer. E o Walmart, independente do formato, né? Seja lá no Maxi Atacado, seja no Sam's como clube, tudo estava dentro do Retail Link. Então, pouco importa o modelo, se é o modelo do Sam's, se é o modelo do Supercenter, se é o modelo de vizinhança, né? Nos Estados Unidos tinha mais as neighborhoods lá, ele sempre colaborou e muito, né? E para mim é um case de sucesso. Mas a palavra desconfiança, para mim, o que a indústria vai fazer com isso é o motivo com que ele não colabora. A gente teve, rapidinho, só para contar um case aqui, a gente tem varejos hoje que compartilham parte da base ou compartilham com alguns fornecedores, que sabem que são fornecedores que vão fazer um JVC. O fornecedor que foi lá para tentar empurrar mais estoque, cujo varejo não precisava, a gente tem casos de varejistas que cortou o dado. Então, o compartilhamento do dado ele é muito sério. Né? A confiança é uma coisa que você leva anos para conquistar e segundos para destruir. Então, o compartilhamento do dado com um bom JVC é o que mantém esse negócio vivo. E tem uma questão, né, Robson, importante, né? Você trouxe o exemplo do Walmart. O Retail Link, meu amigo, tinha todo tipo de informação que você quisesse disponível. Mas eu posso te afirmar que apenas 10% dos fornecedores que me atendiam acessavam de forma frequente e geravam valor a partir das informações que estavam lá. Porque eu me lembro de uma vez que um fornecedor me mandou uma apresentação, devia ter mais ou menos uns 50, 60 slides, de foto de loja mostrando ruptura, foto de loja mostrando ruptura, foto de loja que o produto não estava na gôndola. E aí eu olhei, para mim, o grande ponto, né, quando eu saí da indústria, eu fui 10 anos em indústria e sentei na cadeira de varejo por mais quase 13, quando eu sentei na cadeira de varejo, para mim, o que foi mais disruptivo foi o fato de, na indústria, eu, sei lá, ter 50 clientes vezes 200 SKUs. Quando eu sentei na cadeira de varejo, eu tinha 200 lojas vezes 20 mil SKUs. Quer dizer, receber uma apresentação de PowerPoint com 45 slides, com foto mostrando a ruptura, eu não vou fazer nada com aquilo, porque eu não tenho condições de fazer alguma coisa com aquilo. Então, um ponto importante é como é que a indústria faz a leitura das informações que o varejo disponibiliza e traz solução para esse varejista, porque a partir do momento que o varejista percebe que compartilhar as informações gera valor para ele, gera valor para o negócio dele, ele quer compartilhar mais. A partir do momento que ele compartilha e a indústria sequer utiliza 100% daquelas informações, ele vai ter menos vontade de compartilhar, né, Robson? Então, isso também é extremamente importante. Que valor eu gero com as informações que são compartilhadas? E isso não é só uma responsabilidade da indústria, é também uma responsabilidade do varejo. Como é que o varejo faz a leitura das informações que a indústria divide com ele? Então, por exemplo, você disse que na sua apresentação, no estudo que vocês fizeram, que o ticket médio, deixa eu lembrar do que eu tinha visto aqui,
89,72 dos supermercados, pronto, acho que era 89,78 com 12,92 itens, se eu não me engano era isso. Se eu comparo com o meu ticket médio geral, eu sou um varejista, estou comparando com o meu ticket médio, só ali eu já consigo calcular um size of price, ou seja, quanto que eu poderia alavancar a mais de vendas me comparando com o mercado. Então, quando a indústria recebe a informação do varejista e ela consegue fazer leitura, por exemplo, de ruptura, e ela consegue comparar com outros varejistas de mesmo modelo que tem um índice de ruptura menor, puxa, o que a gente está fazendo nesse outro varejista que pode funcionar e ajudar o varejista que está com problema em ruptura? Que tipo de soluções eu posso recomendar, sem expor o concorrente? Não é isso, não vou expor varejos concorrentes que eu atendo, não é nada disso. Mas como é que eu posso contribuir para que o mercado como um todo prospere? Porque, gente, quando a gente compartilha informação, utiliza essas informações para apoiar os varejistas a alavancarem os seus resultados, a gente está gerando prosperidade para a sociedade como um todo. Se a sociedade prospera, a gente naturalmente tem mais consumo, todos prosperamos junto. Então, é um ciclo positivo de alavancagem de resultados, né, Robson? Exatamente. É muito, muito interessante, né, quando a gente entra na parte de o quanto o varejo ele mesmo também está pronto, né? A gente fala muito, né, da colaboração, mas você citou aí, né, um fornecedor com 50 slides, né, e o quanto o varejo dá a devida atenção e isso no final do dia vira uma ação lá na ponta. Isso também é um caso de colaboração. A gente percebe que muitas vezes, percebe não, né? É uma realidade. Quem domina a inteligência do produto é a indústria. E ela tem muito mais condições de saber o price point adequado, ela tem muito mais condições de saber o público-alvo, ela tem muito mais condições de falar do gerenciamento por categoria do que muitas vezes o varejo. E quando você colabora, você deixa essa inteligência fluir. Então, o ganho que o varejo tem quando ele passa a informação é tão grande. A gente fala da ruptura, a gente fala que diminuiu 30%, o varejo que colabora tem 30% menos itens sem venda, mas a gente ainda não fez um estudo, mas eu estou louco para fazer. Qual é a margem do varejo que colabora? Qual é o giro do estoque do varejo que colabora contra o giro do estoque e a margem do varejo que não colabora? Às vezes o varejo está segurando porque ele fala, não, eu estou segurando e eu estou comprando melhor. Espera, mas ele está vendendo melhor? Porque ele compra melhor, ele acha que ele segura o preço, né? Ele segura a informação, desculpa, para comprar por um preço menor, aí ele compra um montão. Aí ele vai e não põe o pricing point adequado, porque ele não deixou a indústria ajudar ele. E a indústria, as indústrias já perceberam, elas só vão vender no mês seguinte se o varejo vendeu para o próximo elo, se o varejo vendeu para o consumidor. Então, para mim, eu gosto muito, né, do nosso querido Walmart, né, que hoje não está mais em solo nacional, mas o quão ele trouxe de sabedoria nesse processo de quanto mais eu compartilho, mais eu recebo de volta. Tem gente muito inteligente na indústria, tem gente muito inteligente no varejo. Quando essas informações caem nas mãos de gente muito inteligente, que percebe que o giro da mercadoria, a venda para o público-alvo adequado, no preço correto, gera margem para os dois players no elo, para os três, quando tem um distribuidor. Então, é muito rico a informação da colaboração cair nas mãos de quem conhece. Quem é o público, quem é o preço, qual é a loja. E quando eu escondo isso, eu estou jogando sozinho. Eu percebo uma coisa que, para mim, é muito curioso. Não é um sinal... talvez não me entendam mal na colocação que eu vou dizer aqui, mas o atacarejo trabalha muito mais do que o varejo. O atacarejo ele quer fazer tudo sozinho. E eu percebo que o varejo que compartilha, que colabora, você na sua experiência, Cibele lá no Walmart, certamente tinha o apoio da indústria. A indústria sentava contigo e falava, vamos fazer essa ação, e depois, até negociação, né?
se tiver uma venda maior, eu te pago um prêmio. O Walmart tentou fazer, né, o Everyday Low Price, o Everyday Low Cost, enfim. Mas, no final do dia, a gente sabe que é uma prática da indústria do varejo pagar prêmios por venda extra. Pô, mas a indústria, para propor isso, precisa ter confiança e acesso ao dado, para saber se o que está vendendo é verdade. Então, o benefício do compartilhamento do dado no quesito colaboração, ele é muito mais rico, amplo, gera muito mais valor do que a gente consegue imaginar aqui num relatório de ruptura, num relatório somente de preço. Perfeito, Robson. Imagine que a indústria que tem esse conhecimento do shopper, porque estuda o shopper, investe milhões por ano para compreender o shopper, traz essa informação do comportamento para compartilhar com o varejo, informação que está em linha com o segmento, em linha com o perfil do shopper daquele varejista, daquele atacadista. Quando eu falo varejo, estou falando todo mundo que atende o consumidor final, todos os formatos, incluindo farma também nessa conversa. E aí você tem do outro lado um varejista que consegue dizer para a indústria o que mais vende com o meu item, quanto está a penetração de tickets daquele item específico dentro da minha loja. Então, por exemplo, biscoitos, a gente sabe que está presente em 95% dos lares brasileiros, mas não está presente em 95% dos tickets, por uma questão de frequência, porque o consumidor vai mais vezes ao supermercado. Então, a gente tem lá o índice, né, geral de penetração de tickets de biscoito. Como é que a gente faz para avançar esse índice de tickets? A gente conseguiu, por exemplo, trazer para indústrias qual era o volume de clientes que transitavam no corredor daquela categoria específica. E aí a gente percebia que a grande oportunidade que a gente tinha de alavancar vendas e alavancar margem não tinha a ver com promocionar e trazer mais cliente para dentro da loja. O cliente já estava dentro da loja, mas ele não passava naquele corredor específico. Então, o que a gente precisava fazer era gerar estímulos para que aquele consumidor que já está dentro da loja acessasse aquele corredor daquela categoria específica, chegasse lá e encontrasse o produto certo, no lugar certo, com o preço certo. E quando a gente conseguia gerar ações de forma colaborativa, juntando as informações, né, aproveitando, estimulando a inteligência coletiva que tinha dentro da sala, né, da sala de negociação, a gente conseguia ter muito mais produtividade, sermos muito mais assertivos, gastar, né, investir o investimento do fornecedor da maneira adequada, porque não tinha nada mais dolorido para mim do que quando o time voltava de uma negociação feliz, porque tinha conseguido negociar todas as quebras. Eles assim, consegui que o fornecedor pagasse as quebras da minha categoria. Eu dizia, que tristeza, porque esse dinheiro das quebras podia ser dinheiro de sellout, podia ser dinheiro de ação para gerar mais tráfego, gerar mais venda, né? Então, se a indústria está tendo que pagar a quebra, é porque todos estão sendo incompetentes nessa relação. Tem uma parte que é da indústria, tem uma parte que é nossa. Como é que a gente resolve e reduz quebra, né? Como é que a gente reduz ruptura juntos? Então, atuar naquelas alavancas que efetivamente estão impactando e juntos a gente consegue, através da colaboração genuína, transformar esse mercado. Robson, um prazer estar aqui com você hoje, um prazer conversar com uma pessoa que tem desde o início, desde a sua origem, desde a primeira empresa fundada, colaboração como um pilar estratégico. Essa é o meu desejo, a minha marca, o que eu quero deixar de legado é realmente gerar essa provocação constante nas pessoas de que colaborar é algo que traz realmente prosperidade para todos que se conectam com esse ecossistema. Prazer estar aqui com você aqui hoje, Robson. Obrigada por topar e aceitar o nosso convite. Vou deixar para você fazer as considerações finais e já se despedir aqui do nosso público, que a gente já estourou 3 minutinhos aqui na nossa live. Não, legal. Eu que fico aqui excitado, emocionado em falar sobre o tema, né? Adoro o tema, acho que foi missão de vida quando a gente começou essa história toda. Tem um parceiro, um sócio, né, Cibele, no que a gente puder ajudar nessa jornada e a todos que nos assistem. Nasce aqui uma parceria, não só nas pessoas físicas, Robson e Cibele, mas certamente da Excel aí, com a Neogrid,
no que a gente puder juntos, né? Nós dois aqui colaborarmos e promovermos a colaboração entre o varejo e a indústria, certamente quem está nos assistindo pode contar com a gente. Um prazer, uma honra estar aqui, falar de um tema que eu gosto muito. Tema que a gente gosta, a gente vai até 4 da manhã, mas chegamos ao fim, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. E olha, o Gustavo fez uma última colocação, não vou deixar de ler aqui, porque faz todo sentido. Me parece que a colaboração no nível de cocriação de valor é mais uma questão de maturidade empresarial do que tecnologia ou mesmo tentativas fracassadas. Exatamente, Gustavo, tem muito mais a ver com maturidade e com um mindset de crescimento contínuo. Perfeitamente. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todos os participantes. Boas vendas, boas margens e que a gente consiga efetivamente colaborar. Até logo, pessoal. Até a próxima. Obrigado.